teu nome. Te exalto e magnifico o teu nome. Glórias ao teu nome, louvores ao teu nome, adoração ao teu nome, para todo sempre. Jamais irei me esquecer do preço que você pagou. Jamais irei me esquecer do que você sacrificou. Jesus, quão maravilhoso é Jesus. Jesus, mudaste o meu.
que nos enfraquecem. Vamos lá. Juízes 16. Versículos 15. Gênesis capítulo 15, Juízes capítulo 15. Então, Juízes 16, 15. Ok. Eu é que falei errado e eles entenderam certo. Então, ela lhe disse: como dirás? Tenho-te amor, não estando comigo o teu coração. Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me sacudirei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Embora eu não vá tocar, mas pronto, vamos só ler 21 e 22. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos e fizeram-no descer a Gaza. E amarraram-no com 2 cadeias de bronze e girava ele um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer como quando foi rapado. Amém? Ok. Por alguns minutos, vamos ao assento. Vocês não saíram? Ah, ok. Ações que nos enfraquecem. Eu quero que começar esse estudo permitindo para quem leva a sério o aprendizado bíblico que escreva ou memorize a seguinte premissa, a seguinte tese. O seguinte pensamento que sustenta e sustentará nosso estudo hoje. Esse texto que continuarei a explorar
junto com os irmãos. Este pensamento é essencial e eu gostaria que os irmãos o anotassem. Os que são campeões de memória os memorizassem. É simplesmente isso. Deus nos usa. Quer dizer, Deus usa o homem, mas quero torná-lo usar a primeira pessoa. Deus nos usa. Portanto, estou a colocar todos nós. E quem sair fora disso, sai fora dela porque quer. E não porque não foi incluído, não foi envolvido. Estou a envolver todos. Deus nos usa com o seu poder, mas Deus nos usa apesar da nossa fraqueza. Simplesmente isso. Este é o pensamento, a tese que nós precisamos aprender. Vocês vão ver isso aqui na vida pessoal e na vida dos grandes homens ao longo da história. Repito, Deus nos usa com o seu poder, mas Deus nos usa apesar da nossa fraqueza. E isso é muito claro na vida de Sansão. O desdobramento dessa tese diz que Deus não usa ninguém com o poder desta pessoa. Deus não tem falta de poder que é para te usar no teu poder. Qualquer um que é usado por Deus é usado por Deus com e no seu próprio poder. Deus é quem aprovisiona. Nós somos o que somos pela graça de Deus. Nos tornamos o que fomos feitos pela graça de Deus. O poder de Deus. A unção de Deus para nós os pentecostais. É de Deus. É de Deus. Agora, a outra parte também é essencial porque o homem diante de Deus não é páreo. O homem será sempre homem, ser humano. E o ser humano não é super-homem. O homem nenhum é super-homem. Há homens que são poderosos e grandiosos por causa de algumas conquistas desta vida, que os tornam em relação aos outros homens grande. Preste atenção. Grande em relação aos outros homens e não em relação a Deus. E nem em relação a qualquer outro espírito ou poder. O homem não é nada. O homem diante de Deus é o quê? A Bíblia diz, é barro. E as conquistas do homem, sua justiça, diz a tua Bíblia, que não passa de um trapo de imundícia. Então, o homem diante de Deus não é nada. Mas um homem diante de um outro homem, existe aqueles que, por suas conquistas, pelas circunstâncias que possibilitaram e o ajudaram a ser o que são, se tornam grandes pela patente,
pelo poder econômico, pelo poder político, por conquista social, acabam sendo grandes ou maiores que os outros. Mas o homem não passa, usando terminologia bíblica, não passa de um trapo, sua justiça não passa de trapo de imundícia. O homem não passa diante de Deus um barro, pó. O homem é pó. Agora escuta, por ser o homem o que acabamos de dizer, Deus determina e decide, propõe-se usar para a sua glória o homem. Mas quando ele vai usar o homem para a sua glória e para seu louvor, esse homem é o que nós acabamos de dizer: fraco, frágil, barro. Então, para Deus ter que usar este homem, ele vai usar esses dois elementos: o seu poder e a própria fraqueza do homem. O seu poder, e ele vai usar o homem apesar da fraqueza do homem. E aqui está a graça de Deus em nós. É que nós não trouxemos nada à mesa para que o desafiássemos, pensando ou dizendo que, Senhor, eu quero que você use isso de mim, isso aqui é o meu ponto forte. Não. Deus usa-nos porque nós somos mesmo fracos para sermos usados, que é para que a glória do que Ele vai fazer repouse no seu poder e não em algum poder nosso. Então essa matemática divina é algo interessante. Deus trabalha então poder com fraqueza. Poder divino com a fraqueza humana. Quanto mais fraco você é ou percebe ser, mais disponível para seres usados por Deus você está. E quanto mais forte você se entende ser, menos disponível para Deus te usar você terá. É por isso que a Bíblia diz: o nêcio disse em seu coração, não há Deus. Deus é quem está a chamar o indivíduo de nêcio, tolo. Deus está a chamar o indivíduo tolo, mas está chamando de tolo por quê? Porque ele decidiu dizer que não há Deus. Mas sabe, o homem não decide, nunca vai dizer que não há Deus em fragilidade. É quando o homem pensa, eu disse quando o homem pensa, quando ele raciocina, quando ele chega à conclusão, não, Deus não existe. Então, quem vai dizer que Deus não existe é alguém que se embriagou da própria sabedoria e concluiu que Deus não, por isso e por aquilo, não há como Deus existir. Então o homem na sua sabedoria é tolo, assim como o homem em seu poder é fraco. Então aquilo que nós reputamos na nossa humanidade como pontos altos são na verdade os elementos mais baixos diante de Deus. E Deus usa mais o homem quando ele tiver consciência da sua fragilidade. E não quando ele decidir entender-se no primor da sua potência ou da sua capacidade. Porque nós, mesmo sendo capazes, somos capazes até um certo ponto, ou até encontrarmos alguém que aparentemente é mais capaz do que nós. Então, até mesmo entre nós os humanos, ninguém é absolutamente capaz. Tua capacidade nunca é absoluta. Eu sei que eu posso, se eu quiser, posso descer terra a terra e vocês vão, na vossa própria vida social, vocês sabem.
Alguns aqui foram bons alunos, mas conheceram alguém que é melhor do que ele. Ele diz, eu sou barra, mas conheceu alguém que é muito mais barra do que você. E aí onde vê a nossa fragilidade, você às vezes não admite. E a razão de algumas competições é isso, nós não reconhecemos que o outro é melhor do que eu, na área em que nós estamos a atuar, e portanto, é por isso que também a arrogância é sinal de fraqueza. Já ouviram falar isso? Que quem revela arrogância é porque se esconde alguma fragilidade. Porque a arrogância, quando o indivíduo é arrogante, é porque é um indivíduo que não tem, que sendo arrogante, ele pensa que é alguma coisa que os outros sabem que ele não é. Ou seja, quer se tornar, quer que seja visto num determinado ponto. Quando você força para ser aceito num determinado posicionamento, tudo que é forçado não é legítimo. Porque quando a gente sabe que nós sabemos de ver. E quando nós olhamos para você e aquilo que você revela, nós dizemos assim, ele é. Então, os que são inspiram, não forçam. Ok? Por isso é que em teorias de liderança diz que a diferença entre chefe e líder é que o chefe faz o quê? E o líder inspira. O líder é obedecido, é seguido por exemplo, inspiração. Ele inspira a ser seguido, não força. E todo indivíduo que a gente segue por medo, ele não nos transmite virtude. Fiquem a saber disso. Nos transmite que é defeito. Eu só estou a lhe seguir. Eu tenho medo do que ele pode me fazer, porque ele tem poder de desfazer, fazer e desfazer. É por isso que eu estou a obedecer. Não estou a obedecer porque eu quero obedecer. Agora, um verdadeiro líder, as pessoas vão obedecer com prazer, mesmo até que a coisa é difícil. O verdadeiro líder, nós o obedecemos, mesmo não estando 100% em concordância com ele. Ok? Essa volta toda estou a dizer exatamente para mostrar que Deus usa você com o seu poder, o poder dele, mas ele usa você apesar da tua fraqueza. Portanto, a tua fraqueza, eu sempre gostei de ilustrar assim há muitos anos, que quando a Bíblia fala que a sua fraqueza, o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza, o poder de quem? Se aperfeiçoa na fraqueza, fraqueza de quem? Que Deus está a dizer, eu sempre expliquei que este versículo está a dizer que Deus coloca o seu poder no alicerce da nossa fraqueza. Então, naquilo que é a nossa fraqueza é onde Ele está a construir o seu poder. Quanto mais fracos como humanos nós formos, mais buscaremos o seu poder. Quando você se sente poderoso, então ele já se afasta. Esse é o drama de Sansão. Eu disse o quê? Esse é o verdadeiro drama de Sansão. E por ser esse o drama de Sansão, os filisteus procuraram saber em que consistia a sua força. E aqui está a dificuldade, porque os filisteus estão atrás da força de Sansão. E a força de Sansão não pertence a Sansão.
Eles estão atrás da força de Sansão. Estão atrás do poder de Sansão. E quando Sansão entender que a força é dele, está em perigo. Porque você não tem capacidade e habilidade para proteger aquilo que não é teu, mas você fez dele teu. Porque Deus não nos dá poder ou força à força. Deus nos dá poder liberalmente. Deus nos dá poder pela graça. Há uma palavra que eu quero deixar para vocês, que é um pensamento inspirado de Deus, quando eu estava no Brasil a trabalhar essa série de mensagens e de estudo, que é um pensamento que pode até arrepiar às vezes a nossa mente, que é o seguinte: pelo menos uma vez na vida do homem de Deus, o Senhor Deus se fará inimigo seu. Vou repetir, pelo menos uma vez na vida do homem de Deus, todo homem de Deus, o Senhor se fará inimigo seu, para depois o tornar um amigo para sempre. Pelo menos uma vez na vida de todo homem de Deus, Deus se fará inimigo seu, para depois Deus o tornar um amigo para sempre. Uma pausa para absorver. Duas pessoas disseram amém. Eu não sei se eles entenderam mesmo. Ok? Vou perguntar quem não entendeu e quer que eu explique. Ok, o amém foi mais alto. Mas entende. Ok, vou repetir. Pelo menos uma vez na vida do homem de Deus, o Senhor se tornará, se fará inimigo seu. O cara escuta, pelo menos uma vez na vida, vem cá, Deus, na vida de um homem de Deus, aparentemente o Senhor lhe vai dar as costas e parece que Ele não está a lhe ouvir, parece que não está a lhe atender, parece que não está a lhe entender, parece que Deus não está nem aí. Mas isto é proposital, porque eu estou a dizer o quê? Não disse na vida do crente, estou a dizer na vida, pelo menos uma vez na vida do homem de Deus. Ok. Deixe-me só, talvez, colocar parenteticamente algo que alguns poucos vão entender. Todo pregador, todo homem que é pregador, ou mulher que é pregadora, escutem-me o que eu vou dizer, todos, não estou a dizer todo pregador angolano, todos, não estou a dizer todo pregador brasileiro, diz todo pregador tem e terá sempre um momento de estiagem. O que é isso, estiagem? Seca. Eu não disse que ele não está. Ele vai ler a Bíblia, vai estudar a Bíblia e não vai sair nada. Sempre. Pergunta qualquer pregador, estou a dizer pregador bom, não é vou corrigir agora, não é qualquer pregador. Pergunta todo bom pregador. Se ele for sincero, ele vai te dizer, tem momento que eu estou a ler a Bíblia, não está,
Já li esse texto, já entendi alguma coisa, mas agora não estou a entender nada. Isso é próprio. Isso é mecânica e pedagogia divina. Tem algum momento que é momento de estiagem. Por quê? Sabe por quê? Porque o dom, estou a dizer dom, pregar bem é dom. E se é dom, não é teu. Se é dom, Deus é quem dá. Onde você vai entender que é dom e não é teu é quando você conhece todas as técnicas, você estudou homilética, estudou hermenêutica, arte de interpretar, mas aplicou tudo isso, não está a sair nada. Parece que o Espírito Santo fechou o canal da revelação. É para você entender que é do Espírito Santo, não é teu. Como preguei no passado, isto não vem de nós. É do Senhor. Então fecha. Sabe, mas quando fecha, o que acontece é o quê? Ele fechou, é como se Deus tivesse dado as costas. Ele tem que vir, ele tem que procurar, ele tem que orar, ele tem que buscar. Senhor, Senhor, abre os meus olhos para ver, abre os meus olhos para entender. Senhor, Senhor, Senhor. Estou a falar, essa mensagem talvez no passado ficaria melhor do que no presente, porque hoje no presente existe IA, sermões, né? Preparado por inteligência artificial. Não estou a falar esse lixo, essa brincadeira ali. Pregador de verdade não depende, não entra, não vive de inteligência artificial. Pregador, você tem que entrar na Bíblia, lutar com o texto. Isso é que é pregador. Por quê? Porque tem que ter revelação. E IA não é revelação. É a máquina que está a te dar as informações disponíveis. E se aí até a própria IA está a te dar informações coletadas, disponíveis, então por que você não vai pegar o que está disponível por si mesmo e depois chorar pelo que é revelação? Bom, mas estou a dizer, por menos uma vez na vida o Senhor se faz inimigo. Por um momento, por uma vez, ele se faz inimigo. Para depois, para sempre, ter-te como amigo. Sabe, a Bíblia diz que Deus fez Abraão seu amigo. Mas Abraão viveu momentos terríveis que ele pensou que Deus lhe abandonou. Tanto é que se vocês lerem o texto, acho que ele que pregou, de Gênesis 15, quando Abraão fala, Abraão diz assim: o que é que você vai me dar? Já que eu não tenho filho. Como eu disse assim, quando Abraão está a falar isso para Deus, ele está a falar para alguém que ele sabe que tem poder de lhe dar o que devia lhe dar e não lhe deu. E ele está a dizer a Deus: você sabe que o único homem que eu tenho aqui na terra é o Damasceno. Então eu só estou assim porque você não me deu filho. Então por um momento Deus se faz inimigo do homem de Deus. Mas é para um momento, depois para sempre o ter como amigo. Vocês sabem que esses anos todos que Abraão não teve filho, depois que recebeu o filho, isso fez de Abraão o pai da fé. Não é pai da fé. Da fé. Fé o quê? Ok, não, ok, então está a Bíblia. Mas fé é quê? Vossa linguagem. Ok. Crença, confiança. Esse indivíduo que hoje confia a Deus sem vacilar, já se chateou com Deus. Irmãos, estou a dizer, todo homem de Deus, para ser homem de Deus, tem que ter conflito com Deus, senão não é. Porque Deus, número um, Deus não é babysitter. Sabe o que é babysitter? É o quê? Ele não é ama.
Ele não é babá, como diz o brasileiro. Deus não é babá para te cuidar. Deus quer te ver crescer. E você não cresce com mesmice, meninice. Não, você cresce com os tombos da vida. Porque Ele te dá, você recebe esclarecimento. Você que dá em uma interpretação a circunstância que está a viver. Deus não. E esse Sansão, o ministério de Sansão, pastor Leonildo, não cumpriu na totalidade aquilo por o qual ele existiu. Escuta aqui. Ok. Quando você lê o texto a respeito de Sansão, você vai perceber que tudo que Sansão fez em nome dele. Quando Deus lhe chamou e lhe ungiu, é para quê? Para libertar Israel. Ele não fez nada por Israel. Tudo o que ele fez para vingar, porque lhe prenderam. Para vingar-se, é tudo em nome dele e para ele. Toda a demonstração de poder que ele fez é para eles saberem que ele tem força. O único momento que o que Sansão fez por todo Israel, foi já para ele morrer. Quer dizer que é na morte que ele cumpriu o ministério dele. Porque naquele dia, todos os filisteus morreram. Todos! Aliás, Sansão matou mais no seu final filisteus do que no seu ministério. Aí já é, pastor, quando o teu ministério não está a cumprir o propósito para o qual ele existe, você vai morrer junto com o ministério. E quando você morrer, você vai atrair boa de gente. Se cumprir o ministério. Porque você não cumpriu o propósito. Por quê? Porque as pessoas ignoram. Então, quando Deus lhe abandona, eu não queria espremer nessa parte, fica para uma outra oportunidade. Sabe que Sansão brincou com as cordas. Brincou com as cordas. Brincou com amarra e desamarra. Lhe amarram e desamarram. Sabe que é assim como muitos estamos a conduzir nossa vida espiritual? Estamos a brincar. Ok. Estamos a brincar. E eu desamarro. Ou seja, você me amarra e eu desamarro. Vem, pastor. Você amarra e eu te desamarro. Sabe que nessa brincadeira eu estou a te ganhar. Você e eu desamarro. Só que nessa brincadeira de amarra e desamarra, eu estou a te ganhar porque eu tenho força para desamarrar. Mas eu estou a perder porque estou a brincar com essa unção. E quando você está a brincar com essa unção, escuta, ninguém perde unção, evangelista Edson, ninguém perde unção de repente. Não existe isso. Não existe. Ninguém perde unção. É sempre assim. Amarra, desamarra. Amarra, desamarra. Vou falar outra coisa que pode escandalizar. Você é pobreiro. Ninguém perde unção quando peca. Isso choca, né? Ninguém perde, pastor não está certo. Ninguém perde unção quando peca. É a mais pura verdade. Por isso é que muitos se assustam quando dizem, não, ele já caiu há muito tempo. Você só soube agora. Vou repetir. Ninguém perde a unção quando
continuando o pecado, e não sabia Sansão que já o Espírito, que já o Senhor havia se retirado dele. Quer dizer que até quando o Espírito saiu, ele ainda sabia que tem. Pensava que tem. Em algum momento, entre o continuar a brincar, o Espírito se... Então, repito o que eu estou dizendo. O homem de Deus pode pecar e ainda continuar a curar. Não, te garanto. Te garanto que muitos dos que nós admiramos estão a fazer milagres, mas estão em pecado. Você que não sabe. Mas quando chegar aquela fase de o Espírito se retirar, e nós vamos dizer, ele pecou, ele falhou. Mano, já pecou há muito tempo. Nós estamos a descobrir agora porque ao se levantar, já não está a fazer mais, mas não foi aqui, foi ali. E não foi só com Dalila, foi com outros. Nas ações, obrigado, pastor. Duas coisas e vamos orar sobre isso. Como as lições que eu quero lhes passar é ações que nos enfraquecem a vida, nos enfraquecem o ministério. Ou se você quiser, estou pregando fundo, estou a pregar por que os grandes caem. Né? Os grandes caem porque acomodam o pecado. Quando o pecado... Ok. Vocês sabiam que em algumas sociedades não existe pecado? Em algumas igrejas, em alguns ministérios, alguns homens, já não existe pecado. O que existe é erro, é falha. Mas por quê? Nós retiramos do pecado, o poder do pecado e a força do pecado quando nós chamamos o pecado de falha. Não é uma falha, é um erro que ele cometeu. Quando você diz que é um erro, você está dizendo assim, ok, eu sou erro, e errar é humano. Quando você coloca isso na tua mente, que errar é humano, e você vai acomodar o teu pecado em nome de erro, você não vai chamar o pecado de pecado, é erro da natureza humana. E tudo que você minimiza, você acomoda. E hoje, isso é mais no campo dos pastores, dos pregadores, e dizem assim, não, mesmo fulano, pega um exemplo dos grandes, não como o que lhes fez grande, mas nos grandes, o exemplo da natureza humana dos grandes. Se ainda fulano se divorciou, se ainda o fulano pecou, como ouvi um também a dizer, todos os grandes, pergunta, veja, na história, todos os grandes homens pecaram. Ei! Aí começou a descrever, Jimmy Swaggart pecou, pecou, dava para dizer, e Billy Graham que não pecou. Fulano e tal, pecou. Tá vendo? Antes então, esses homens eram exemplo dele como pregador, como homens de milagre. Hoje se tornou exemplo como pecador também. Ou seja, se eles pecaram, quem sou eu para não pecar? Também vou pecar. Quando nós começamos a acomodar o pecado, é assim que nós entendemos porque os grandes caem. E o triste é que alguns... não deviam ser grandes para cair. E alguns não chegaram a grande, já estão a cair. Por quê? Porque você pegou dos grandes o exemplo para cair. Vamos lá. . 1
Ok, eu vou falar isso na outra quarta-feira. Hoje eu vou falar rapidinho, para terminar, do seguinte. Escuta. O que é que nos faz fracos? O que é que nos enfraquece? E o que é que fez Sansão fraco? O que é que enfraqueceu Sansão? Escuta. Primeiro, Sansão não foi totalmente comprometido com seu voto. O que levou Sansão à queda, o que fez Sansão fraco, é que ele não foi totalmente comprometido com seu nazireado. Não foi totalmente comprometido com o quê? Com seu nazireado, com seu voto. No nazireado de Sansão estava dito que ele não poderia beber bebida forte. Caiu nisso. No nazireado de Sansão estava dito que ele não poderia aproximar de cadáver. Caiu nisso. No nazireado de Sansão estava dito que ele não poderia tirar, rapar o seu. São as coisas do... Você se pergunta, Sansão guardou então o quê? Do que te falaram, não faz. Tem uns, pelo menos você sabe, não. Nessa aqui não consegui, falhei. Nessa aqui não consegui, falhei. Mas nisso aqui, não falhei. Sansão, nada. Irmão, nós precisamos ter bem claro diante de nós que o que nos leva à queda é falta de comprometimento. É falta de comprometimento, agarrarmos ao nosso chamado. Tem gente brincando com seu chamado. Gente que podia ser mestre e ainda são alunos e péssimos alunos. Tem pessoas hoje que são péssimos alunos de péssimos mestres. E alunos de mestres que, se eles se apegassem ao chamado, seriam mestres desses. Tem homens e mulheres de Deus bebendo heresia, sabe o que é heresia? Heresia é o quê? Falso ensino. Recebendo falso ensino, falsa instrução, comendo da lixeira, quando receberam do Senhor algo que os tornaria. Recusam-se a ouvir mestres, por quê? Porque o coração está carregado de imediatismo. Querem já, querem rápido, aquilo que leva tempo para vos tornar alguém. E nesse tempo em que de redes sociais que você ouve todo mundo, muitos estão a ser envenenados. Sabe por quê que o perigo? Porque hoje a internet, você não ouve a pregação, então você ouve o quê? Reels. Você ouve cortes. E como você ouve cortes, você a parte que as equipes de mídia fazem, pegam aquela parte, e a maioria dos homens de mídia não são da palavra, aqui está o problema. Eles próprios não conhecem a palavra. Ele nunca vai fazer o corte, o corte que ele vai fazer é aquela parte que ele sabe que chama a atenção quer dizer, porque o mundo não tem maturidade, o mundo não gosta da palavra, o mundo gosta de desenvolvimento humano. O mundo gosta de palavra de motivação. Então o que é que você, nesse recorte motivacional, você vai pegar e dizer, vou seguir esse indivíduo. Quando você começa a seguir,
vai seguir muitas expressões motivacionais, você começa a ser alimentado por lições motivacionais. Por exemplo, isso que eu estava a falar de pecado, isso não bomba. Não vai ter, não pode. Não pode ter likes. Não importa se fizerem sobretudo então corte em que eu estou a falar que muitos de vocês estão a beber, é de heresia. Isso aqui. Não, a sociedade não é para isso. Eu mesmo já me fizeram, o Instagram já fez, como é que chama? Não sei qual é a palavra. Já derrubaram um post meu, porque eu, como se diz, que se diz hoje, temos que ser o politicamente correto, não é? É como se estivesse a atacar uma facção, porque eu coloquei algo ligado à feitiçaria. Derruba-se a própria formatação cultural. Está-se a criar um mundo para isso. Você tem que amar a palavra para desejar algo mais do que motivação. Porque senão, você joga. Não, os que amam verdadeiramente a palavra é aqueles que vão pegar, ok, passa, eu quero algo mais substancial do que isto. Você já viu algum pregador de salvação, arrependimento, que tem milhares de seguidores? Não tem. Vai ver só aquela que a tua vida é sei lá o que em pouco tempo vai dar a volta por cima. Você vai ver. Primeiro, Sansão não foi totalmente comprometido com seu chamado, seu nazireado. Segundo, a vida de Sansão girou em torno de 3 mulheres filisteias. Ou seja, sua imoralidade lhe enfraqueceu e resultou na sua queda. A vida de Sansão girou em torno de 3 mulheres filisteias. Ou seja, sua imoralidade resultou na sua queda. Ou seja, Sansão, nesse texto, você lê. Ok, posso vos dar, é melhor vos dar o texto para vocês verem. Nesse texto, Sansão, se Sansão viu alguma coisa na história toda de Sansão, é mulher. Só viu mulher. Primeira mulher que lá em Timná, está no capítulo 14, versículo. No capítulo 14 e capítulo 15, versículo 6. No capítulo 15, versículo 6. Ok, capítulo 15, versículo 6. Se a mulher de Timná, capítulo 15, versículo 6. Capítulo 15, versículo 6. Depois viu a mulher de Gaza, viu a prostituta de Gaza. Capítulo 16, versículo 1 a 3. Depois Dalila. Capítulo 16, versículo 4. É o seguinte. Ou seja, Sansão só via mulher. Não, mídia, coloque só, vamos lá, deixa-me colocar, vamos lá ser rápido o texto. Primeiramente coloque 15, 6. Coloca 14 primeiro.
Ok, 14 primeiro. E desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus. O que é que fez? Sansão? Coloca esse texto, é melhor. Sansão viu. Vendo? Mas isso só vê mulher. Vamos lá, capítulo 16:1. E foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta, entrou ela. Mais uma vez? Você só viu mulher. O teu chamado é para ver filisteus, mas você só vê. Sabe onde é que está o problema? Quando você só tem olho para ver mulher, se alguém te criticar, você vai dizer que o culpado é mulher, porque é que elas existem? Entenderam isso? Vocês não estão entendendo, Barabo? O problema não é comigo. É porque que ela é que vem no meu caminho, elas é quem aparece, eu não sou culpado. Não, mas mano, elas aparecem no caminho de todos. Os grandes caem assim, quando eles fixam sobre o proibido. Sabe, qualquer coisa proibida, quando ela ganha espaço em nós, é porque nós deixamos de valorizá-lo, olhar como algo proibido. Repita comigo, eu preciso conhecer os meus limites. Ok? Nós temos que conhecer os nossos limites. Quando você tem consciência e conhece os teus limites, há fronteiras que não se cruzam. Você sabe mesmo. Mano, vou dizer uma coisa. Tem homem, você sabe, esse homem aqui é minha tentação. Essa mulher é minha tentação. A sugestão dos outros da Bíblia que venceram, que não são Sansão, tipo José, que é foge, mano, foge. Fugir não é fraqueza. Aleluia. Estou a colocar um outro indivíduo que é alternativo a Sansão, que não tem nada a ver com Sansão. José, foge. Então, meu paradigma nisso é José, não é Sansão. E olha que José não é até alguém que viu, é alguém que lhe viram. A mulher do bolso lhe viu, esse é lindo, lhe viu. Mas não. Foge. Porque não, se eu fugir também, estou a dar sinal de fraqueza, sou boelo. Mano, não brinca. Mas quando você vê alguém estar a fugir, não é porque é fraco, ele se conhece. Você não está entendendo o que eu estou dizendo? É porque ele é forte. Vou dizer, posso falar? É porque ele é forte, ele sabe, se tirar de mim as minhas dicas, a minha capacidade, que essa vai cair. Mas deixa eu fugir, porque senão é problema. Foge! Por isso é que as mulheres dizem nos maridos que traem, se você e eu também que me tento, não caio por quê? Sabe porque o que trai pensa que sou ele aqui, que é atraído, né? Que sente, o que trai pensa que sou ele que tem tesão. Mas não é só você, eu também. Então, mano, quando você vê alguém que está fugindo, é porque aquela é a área, não é porque ele é fraco, aquela é a área dele em que ele sabe que se. Tipo eu nunca bebi assim, beber de verdade. Não sei nada disso. Então, se eu ver alguém que está fugindo bebida de verdade, é porque ele sabe o paladar dele. É aprimorado, vai voltar recuar. Como é que chama? Monchandon, né? Aquela, sei lá. Ele sabe, eu nunca provei isso, não sei se é o quê, nem sei nem o nome, nem sei como é que é. Mas quem já sabe, ele vai dizer, mano,
porque nessa festa eu vou ficar até 21 horas, 22, porque até 21 horas estão a beber, estão a servir Coca-Cola, é para os crentes. 22 para cima, não é de crente, estou embora. Tchau. Eles conhecem. Então, os Sansões da sala, só você não é que vê. Terceiro e último, terminamos aqui. Terceiro. De acordo com aos Hebreus 11, Sansão foi um homem de fé. Vou pedir primeiramente que a mídia coloque o texto, depois é que eu vou dar a lição. Aos Hebreus 11, 32. 11, 32. Ok, enquanto eles colocam. De acordo com os Hebreus 11, Sansão foi um homem de fé, mas não foi um homem fiel. Sansão foi um homem, olha só, esse Sansão que nós estamos a lhe falar, que viu mulher, viu mais uma vez, viu não sei o que, brincou com Sansão. Esse Sansão entrou na galeria dos heróis da fé. Está aqui. Eu acho até que podíamos colocar só aí Jabes, mesmo só tem 2 versículos aqui, não ia dar problema. Jabes está no herói na galeria, porque ele orou e Deus logo respondeu, ampliou grandes, mas não está lá. Esse que pecou. E várias vezes, está cá, está aqui. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão 1, e de Baraque 2, e de Sansão. Deus, Sansão por quê? Gideão eu entendo, Baraque entendo, Sansão, Jefté entendo, Davi entendo, Samuel entendo, não tem problema. Mas Sansão, na galeria dos heróis da fé, Sansão. Aí Deus te diz assim, não, ele entrou aí na galeria dos heróis da fé por causa da fé, não é por causa da fidelidade. Vocês não entenderam? Sansão, ele recebe o que recebeu pela fé, acreditou no poder que tinha pela fé exerceu demonstração de poder como irmão, pela fé, mas não foi fiel ao chamado, não foi fiel à missão sobre os filisteus. Então, ele entrou pela fé, mas não entrou pela fidelidade. E como Sansão, muitos de nós hoje somos homens de fé, mulheres de fé. Nós não abandonamos a igreja, não abandonamos a igreja, não abandonamos o ministério, não abandonamos a Deus, mas também não abandonamos as pequenas, mas também não abandonamos. Vocês sabem, podem pensar tudo. Então, nós entramos pela fé, mas a nossa fidelidade não nos coloca em posição boa diante de Deus. E como Deus, quando Ele usa e chama alguém, Ele chama quem Ele quer, não chama, como eu disse, pelos méritos. Ele chama os fracos e não os fortes. Ele não colocou em equação isso. Mesmo sabendo da tua fraqueza, Ele te chamou. Você quem tinha que aprender a gerir esta fraqueza dentro dessa chamada, sendo fiel ao chamado. Porque quando Deus te chama, mano, sabe que quando Deus chama alguém, Paulo é quem diz, os dons de Deus são sem arrependimento. Mano, porque quando alguém é chamado por Deus, por exemplo, se eu não me encher de milagre, eu vos falei, mesmo em pecado ele vai fazer milagre. Porque está dentro do chamado. E você que não é chamado por me encher de milagre, às vezes vai jejuar 10 dias, não vai ver o que ele em pecado vai fazer, porque não está no teu chamado. O único problema é que ele
Você é fiel não sendo chamado, e ele sendo chamado não é fiel ao chamado dele. Mas, como está no chamado, ele tem fé para dizer: estás curado, e és curado. Vamos ficar em pé. Eu soube de alguém, soube mesmo, porque conheço até a pessoa, que é alguém que nessa coisa de libertação, mano, você ouve hoje muita gente a criticar: não, não sei de libertação é para na igreja, não, libertação é para o evangelístico, é para os ímpios. Às vezes a gente escuta gente falando de coisa que não sabe. Eu conheço alguém que libertação, mano, é terrível. Libertação. Terrível. Terrível, estou a dizer. Terrível. Se alguém ontem sonhou que deu alguma coisa e começou a passar mal, não é? Se ele dizer: vai tirar hoje, agora mesmo, vai tirar mesmo. Vai sair, você vai ver mesmo, saiu. Mas eu tomei conhecimento por confissão mesmo. Claro que isso aqui vocês nunca vão saber, não tem como saber, né? Por confissão, né? Pastor, como é possível? Num trabalho forte. Eu só porque minha amiga dormiu, ele dormiu minha amiga. De manhã e de noite. Libertação. Eu estou olhando: não pode. Aquele feiticeiro diz: não tem nada feitiço. Você está ali ouvindo, você está ouvindo, você diz mesmo o que ele está pensando que é feiticeiro. Mano, a gente até com risco. Ele pensa: não, o pastor está a defender pastor. Pastor, eu tenho certeza, aquele feiticeiro. Tem certeza como? Deus te revelou? Não, mas isso não pode, crente não pode fazer isso. Não, é porque tem que ser feitiço. Não tem feitiço, mano. Tem dom. Tem ministério. Tem ministério. Só que ele resolveu ter 2 agora. Mas tem ministério. De Deus, é ministério dele. Deus colocou isso. E as pessoas, liberta mesmo e vai na paz. E o problema, sabe onde é que está? É que essas pessoas sabem que acontece o que acontecer, do jeito que Deus lhe usa. Você pode, se você espalhar, não vai acontecer nada. As pessoas vão acreditar no que vem, porque as pessoas acreditam no que vem. Mas não se esqueçam que uma palavra-chave em Sansão é: e não sabia. Que o Senhor sempre chegará um dia que o Senhor, e termino aqui, é que o problema de muitos de nós quando chega nesse nível é o quê? É que depois você brincou com o teu ministério, Deus não para de fazer a obra, e aí surge um Leonildo, vem cá Leonildo, um miúdo que começa a fazer as mesmas coisas, a ser usado do mesmo jeito ou ainda mais ainda, e você depois é que se começa a lhe combater. Sabe por quê? Porque você não entendeu que o Deus que fez contigo o que fez é o Deus que faz com ele o que fez. E vai levantando aqueles que muitas vezes não vão brincar com o que receberam do Senhor. Das ações que nos enfraquecem está aquelas de nós brincarmos com a nossa própria unção.
Quando se diz não brinca com coisas sérias, não brinque com teu chamado. Não brinque com teu nazireado. Ainda que no nazireado, nesse chamado, tenha coisas difíceis, não brinque com ela. Agarre-se a ela. Ser fiel até o fim, diz a revelação. Ser fiel até o fim e Deus te recompensará. Aqui é importante nós termos o que Sansão não chegou até, não é para a época dela. Tenha bons amigos. E um bom amigo não é aquele, um bom amigo é aquele que você sabe, que você pode lhe contar o positivo e o negativo da tua vida. Porque também nós temos muitos amigos, não quer dizer que são bons amigos. Porque o problema é que muita gente não tem amigo para lhe contar as lutas dele, porque ele sabe que o amigo dele só está à espera de conhecer a fraqueza dele para depois e soltar que afinal o fulano não é isso. Estou a dizer bons amigos. Esse não é bom amigo. Por isso é que os bons amigos não são muitos. Quem tem muitos amigos não tem bons amigos. Os bons amigos não costumam ser muitos amigos. Às vezes é só um ou dois. 3 até é muito. Se você tem 3, você é abençoado. Sim, se você conseguir ter 3 amigos, estou a dizer bons amigos, você é abençoado. Porque não costuma ser 3, é só 2. E um te basta. É aquele que quando ele souber, vai dizer, não, irmão. Não. Eu tive um bom amigo, grande amigo a mim, que eu testei isso. Na disciplina dela, ele tem uma disciplina, eu brincar, ele disse, ui, pequei. Naquele dia eu vi o meu amigo chorar. Ele disse, todos nós podemos pecar, todo mundo pecar, menos você não pode cair. Na cara, aquele como lhe agarrar, você não pode cair. É amigo. Agora, o amigo vai te falar, mano, é normal. Eu também bato por isso, mas não quer. Esse não é amigo. Esse é o pior inimigo da tua vida. É que só vocês se gostam e gostam das mesmas coisas e portanto ficaram grandes, bons amigos. Senão não é amigo. Esse que te fala, eu também, na mesma coisa, também, então mora aqui. O reverendo não precisa saber, Deus te abençoe. O problema não é o reverendo, mano, é você destruir teu próprio dom e tua própria graça, teu próprio caminho, teu destino. Você só está a ver o momento, só está a ver agora. Vamos ofertar, você só está a ver agora. Deus está a ver o amanhã. Você só está a ver o hoje, Deus está a ver o amanhã. Você só está a ver aqui, Deus está a te ver ali. Vamos ofertar ao Senhor rapidinho.